noite, todo mundo. Obrigada pela participação de todos. Bom, eu sou a Cristina Yamazaki, mãe da Escola Itiara de Botucatu, Escola Waldorf. Sou editora de textos e editora de livro. Participo atualmente, eu estou no grupo da diretoria da escola e também faço parte de um grupo que criou a Managé, que é um informativo que surgiu esse ano na escola, e a gente está experimentando uns formatos com mais material multimídia, então promovendo essas conversas, né, em tempos de pandemia, e ampliando alguns debates que a gente queria aqui para a comunidade escolar. E aí foi alguns dias, eu recebi um convite para acompanhar um ritual dos jovens no movimento Pindorama. E foi a Zulaine, que era uma mãe aqui da escola, né, que eu conheci também no seminário, no curso de formação Waldorf, Pedagogia Waldorf, e aí eu não pude participar desse momento, mas eu falei, por que vocês, então, não vêm, né, para o Managé, para a gente apresentar também essa iniciativa aqui na escola? Então, enfim, foi assim que surgiu esse convite, e agradeço em nome de todo mundo por vocês terem topado compartilhar com a gente. A Fabiana vai falar agora um pouquinho. Boa noite para todos, eu sou a Fabiana Pellegrini, eu sou também mãe da Itiara e professora de língua portuguesa no ensino médio, e também faço parte do grupo editorial do Managé, né? E nessa edição a gente tinha como ideia trazer a importância da cultura brasileira dentro das escolas Waldorf, e quando a crise, então, teve todo esse contato com vocês, para a gente foi uma grande oportunidade e um prazer estar recebendo esse movimento Pindorama, que preza tanto pela importância da cultura brasileira dentro das escolas Waldorf, né? De um modo geral, a gente tem aqui hoje com a gente, né, que faz parte desse movimento, nós teremos a fala da dona Uti Kramer e da Marli Pereira, que são fundadoras do projeto, da Zulaine Bianchini, que é ex-mãe da Itiara e pedagoga, e de alguns alunos da escola, ex-alunos também, que é a Yasmin, o Luca e a Gabriela, que cada um vai ter uma fala aqui durante a nossa conversa. Então, a gente gostaria primeiro de fazer um verso para começar a conversa. Boa noite, obrigada pelo convite. No Movimento Pindorama, nós sempre abrimos com um verso que tem a ver com a espinha dorsal do nosso trabalho. Uma profecia guarani, colhida no início do século XX, do clã Jaqueguawa. Depois de fundir-se o espaço e amanhecer um novo tempo, eu hei de fazer que circule a palavra alma novamente, pelos ossos de quem se põe em pé, e que volte a encarnar-se as almas, disse nosso Pai primeiro. Quando isso acontecer, Tupã renascerá no coração do estrangeiro, e os primeiros adornados novamente se erguerão na morada terrena por toda a sua extensão. Bem, então, dando sequência, eu gostaria então de começar apresentando a dona Uti Kramer, que é fundadora da Associação Comunitária Monte Azul e da Aliança pela Infância no Brasil. A dona Uti Kramer criou o Fórum pela Humanização Social e co-criou o movimento Pindorama. É palestrante internacional, escreveu vários livros sobre assuntos ligados à pedagogia e assuntos sociais, tanto em português como alemão, e atualmente ela realiza pesquisas sociais, está participando de um projeto de mestrado com a Ruskin New Trust, na Inglaterra. É secretária da Sociedade Antroposófica do Brasil. Então, com a palavra a dona Uti Kramer. Boa noite, amantes do Pindorama, amantes do Brasil. Fico muito feliz, realmente, de ver tanto velhos como eu, uns meia-idade como a Marli, e tantos jovens interessados realmente de entender cada vez melhor o que realmente é o Brasil. Nós
vivemos no Brasil, nós escolhemos o Brasil. Eu, no meu caso, escolhi o Brasil de coração e de ação também, não de nascença, né? E vocês, acho que todo mundo se nasceu aqui. Mas deve ter uma missão, uma tarefa, um significado que nós estamos todos aqui. E para a gente realmente entender melhor esse significado, nós temos que entender o Brasil, para a gente poder atuar agora e no futuro, sempre pensando, né, como a gente pode compreender o Brasil e atuar no Brasil cada vez melhor. Com todas essas tempestades, porque a gente está numa tempestade mesmo, né, e o Pindorama é como se fosse uma ilha no meio dessa tempestade, para a gente entender o significado da nossa vida dentro desse Brasil. E aí, nosso estudo, Pindorama, ele começou já faz muito tempo. Vocês, a maioria de vocês, não era nem nascida ainda. Foi nos anos 80 que a gente começou a pensar sobre essa questão. O que é o Brasil? E será que tem um ser espiritual que se junta a esse Brasil? E será que, como que esse ser espiritual, como a gente fala na antroposofia, que cada povo tem um... Vamos continuar, a senhora Sim. caiu, a gente pode continuar de novo. Sim, tá bom. Posso falar? Pode falar. Tá bom. Então, com essa procura mesmo, né, de várias pessoas, justamente a Mali e mais umas pessoas, que nós tentamos entender a tarefa do Brasil, e também a gente teve como base um livro do Rudolf Steiner que fala sobre a missão dos povos e também sobre a missão das línguas, um livro muito interessante e básico para nosso estudo dentro da antroposofia e dentro justamente dessa procura da alma dos povos. E a gente foi realizando várias coisas, porque nossa meta também é sempre não só estudar, mas para isso realmente reverberar ativamente no movimento Waldorf, no movimento antroposófico e fora também, né? Então, com isso a gente fez, por exemplo, congressos, né? Um grande congresso pan-americano, que também vários povos, então, tentaram descobrir essa mesma pergunta que nós temos também, né? Por exemplo, Peru, Estados Unidos, várias pessoas assim que vieram nesse grande congresso pan-americano. E também na Argentina, também a gente participou, e a gente editou também vários livros, Valorizando o Índio, Revelando a África, sempre tentando ir mais profundamente no ser, né, no ser das raízes também no Brasil. Por exemplo, o ser do indígena, o que ele tem a falar para nós? E o que isso tem a ver com a nossa época hoje? Tanto no africano, no indígena, os grafismos, muita coisa, né, que aos poucos a gente foi descobrindo e também contribuindo e compartilhando com as pessoas. E por isso, então, fiquei muito feliz mesmo, porque tem os jovens que pegaram essa tocha nossa, para levar ela sempre para frente, né? Cada vez mais, é como se fosse a gente jogou uma pedrinha no lago e agora tem essas ondas que estão reverberando para cada vez mais pessoas se entusiasmar, e não é só uma questão de entusiasmo, é uma questão de atuar também nesse sentido. Então, muito obrigada e vamos continuar. Até mais. Muito obrigada, dona Uti. Muito obrigada por ter participado, agora, depois eu falo da dona Uti, muito obrigada. Nós vamos continuar com a Marli Pereira, que também é cofundadora do movimento Pindorama, Estudos da Alma Brasileira, historiadora e arte educadora. Marli, muito obrigada. Obrigada, Cristina. É uma honra falar após a fala da nossa querida Uta Crema, né? A nossa secretária-geral da Sociedade Antroposófica. Não é qualquer coisa, né? É sempre um prazer estar aqui ao lado dela, trazendo para vocês o que é o movimento Pindorama. Como a Uta colocou, né?
nós estamos nessa lida há mais de 40 anos. Tivemos alguns momentos de pralaia, como a gente costuma dizer, né? A gente ficou meio esquecidinho, né? Adormecido, por circunstâncias da vida, filhos, saúde, viagens, e estudos nacionais, internacionais, então a gente dava algumas paradinhas, mas o movimento Pindorama sempre teve uma continuidade. Começamos na Casa da UTE, quando essa casa ainda existia, porque hoje nem existe mais. São Paulo cresce muito, né? Então, cresce tanto que às vezes o lugar que você mora deixa de existir, que é o caso. A Casa da UTE não existe mais. Mas aquela casinha, ela abrigava umas crianças, as primeiras crianças que deram início à Associação Comunitária Bote Azul. E essas crianças dormiam no quarto ao lado, e nós estudávamos na sala à luz de velas, falando bem baixinho para não acordar as crianças. E ali começamos os nossos primeiros passos de estudo sobre a alma brasileira. A gente nem sabia direito a alma brasileira, ainda não estava muito claro para nós. A gente sabia e queríamos entender o que era o Brasil. E esse foi o nosso primeiro impulso. O que é esse Brasil? Como é que a gente pode falar sobre esse Brasil? E a primeira ideia foi começar pelas origens, né? O nome Pindorama, eu como historiador, sou a mãe do nome Pindorama. E trouxe esse nome, a UTE abraçou, outros colegas que estavam conosco naquela época também gostaram, e assim começamos. Começamos pela própria ideia, que o que é Pindorama? Não é uma palavra assim que a gente às vezes ouve, né? Sabemos que é a primeira palavra que define essa terra que hoje chamamos Brasil, mas o que ela significa? Então esse foi o nosso primeiro trabalho espiritual sagrado. A palavra Pindorama é uma palavra sagrada. Nós não sabíamos disso, a gente achava que era uma palavra. É uma palavra alma. E o que é uma palavra alma? Também não sabíamos o que é a palavra alma. Sabíamos nada. Eu, historiadora, formada na USP, com os melhores professores da época, do final dos anos, começo dos anos 70, tinha os grandes, tem ainda hoje, né, bons professores, mas a parte da cultura originária, já naquela época era pouco pesquisada. E começamos assim a procurar pessoas que nos ajudassem. Trouxemos antropólogos, etnólogos, geógrafos, e fomos buscando, e hoje temos várias publicações, hoje podemos sim trazer alguma coisa de consistência para quem nos perguntar o que é uma palavra alma, para quem nos perguntar o que é Pindorama, para quem nos perguntar o que é pisar na terra com firmeza. Que palavra alma significa pisar na terra com firmeza? Qual a palavra alma que significa eu sou dono do meu destino? Temos todas essas palavras. Então a gente pensa, a pedagogia Waldorf trabalha para trazer a consciência da liberdade para os seus alunos, para que eles tenham responsabilidade nas suas ações. Mas aqui nós tínhamos povos, e temos povos que também trabalhavam com esse sentimento, e trabalham até hoje, há milhares de anos. E a gente não sabe que essa forma de pensar ser humano, como eu sou um ser humano, não é uma qualidade da pedagogia Waldorf nem de Steiner, é também de Steiner. Mas aqui temos, sim, muitos caminhos de conhecimento e de valorização do humano através de outro modo de pensar. O pensar Guarani, o pensar Kaiowá, o pensar dos povos Craô, de várias etnias, e a gente desconhece. É esse o trabalho de Pindorama. É trazer a dignidade de se conhecer como alma representante desse povo, e como um som sagrado que somos, podemos ressoar numa orquestra mundial, levar para o mundo a nossa palavra, a nossa expressão. Não só fundamentada em outros modos de pensar, mas trazer também a nossa qualidade.
E é essa a dificuldade. Não é só para a pedagogia Waldorf que nós trabalhamos. Nós começamos pensando assim, vamos levar elementos para que os professores pesquisem, melhor, para que os professores tenham elementos para elaborar suas aulas. Começamos pensando assim. Temos artigos, temos livros, temos várias coisas nesse caminho que ajudam os professores. Temos sim. Mas hoje, nós ampliamos. Temos olhares arquitetos, olhares de antropólogos, temos olhares diversos que ampliam esse olhar sobre a alma brasileira. O que é ser brasileiro? Não no sentido de ser, eu sou melhor, eu sou pior. Não, não é nesse sentido. É no sentido de qual é o tom que eu tenho em mim, que eu possa, junto numa orquestra, compor uma música para que possamos juntos ressoar harmonicamente no sentido humano para o bem comum. É essa a proposta do Pindorama. A gente não sabia disso, a gente começou, né, e cada vez mais a gente se sente responsabilizado por isso. E é muito bom encontrar jovens que tenham tido essa ressonância em seus corações, e eles são aquilo que a profecia Guarani fala. Eles são os novos adornados. Essa palavra alma, novos adornados, significam aqueles que escolhem reencarnar para continuar um modo de ser. Por isso que a profecia fala, os primeiros adornados novamente se erguerão na morada terrena por toda a sua extensão. Não é uma extensão de brasilidade, de Brasil, é de alma humana. Não se trata de ser brasileiro. Se trata de ser humano. Teríamos muito para conversar sobre isso. Mas é muito prazeroso para nós que tenhamos tido jovens, que por coincidência foram 5, né? E nós temos um mito aqui das palmeiras azuis, das 5 palmeiras azuis, das 5 palmeiras sagradas. E nós começamos com 5 jovens. É interessante isso. Cada palmeira marcando um lugar sagrado de morada de um ser trovão. O oeste, o leste, o norte, o sul e uma no centro. Nós também temos a nossa pedra fundamental. E é com muito prazer que a gente ficou, nos sentimos muito honrados de hospedar esses jovens na nossa página, no nosso site, também no nosso canal no YouTube, e começarmos esse empreendimento. Teríamos muito para falar. Não sei qual é o nosso tempo, se eu continuo, mas por aqui eu acho que dá para a gente conversar um pouquinho. Mas, de qualquer forma, os Abapuru chegaram e eles trouxeram um nome que o próprio nome traz, que a gente precisa deglutir-se para nos conhecermos. Não deglutir no sentido antropofágico, mas no sentido cultural, né? Que é essa proposta da semana, daquele povo que veio com a Semana da Arte de 22, né? E aqui estamos também fazendo isso. E acho que o Amanagé, é isso? Também tem essa proposta, né? Ser um mensageiro das palavras alma. As palavras almas precisam ser acordadas em nossos corações. E para nós acordarmos as palavras almas em nossos corações, precisamos saber o significado delas. E nós só vamos saber o significado delas quando nós fizermos o nosso Nimongaraí. O Nimongaraí é a passagem que você aceita abrir o seu coração para ouvir as palavras sagradas. E esses jovens aceitaram fazer o seu Nimongaraí, fizeram seus TCCs, fizeram essa passagem e trouxeram e concretizaram para nós as suas palavras almas. Obrigada a eles, né? Só temos a agradecer. É isso. Obrigada, Marli, pelas palavras lindas. Espero que ressoem aqui todo mundo que estiver assistindo e na nossa comunidade, e bom, em outras também. Agora, quem vai falar é a Azulaine, queria apresentar. A Azulaine, ela
Ela foi mãe aqui da escola Waldorf Aitiara também, Botucatu. Foi mãe porque o filho se formou há pouco tempo, né? Ela é pedagoga, fez formação em pedagogia Waldorf, é membro do Pindorama e atualmente é coordenadora pedagógica da seção jovem Abapuru, do movimento Pindorama. Obrigada, Zulene, por estar aqui. Boa noite a todos e a todas. Eu aqui agradeço o convite. É uma alegria estar aqui com vocês. E uma honra, né, falar depois da dona Uti e da querida Marli. Uau, que responsabilidade, né? Mas vou seguindo aqui, vamos que vamos, né? Como você disse, eu fui mãe, né, da escola Aitiara durante um bom tempo. Meu filho entrou um menino e saiu um homem. Hoje ele já está na faculdade. Foram anos de aprendizado e de encontros. A comunidade escolar é um grande organismo vivo. Então, o ano passado, por causa da pandemia de 2020, algumas escolas Waldorf apresentaram as monografias dos TCCs dos seus alunos do ensino médio via online. E aí a gente pôde assistir desses jovens uma postura, uma criticidade, uma postura proativa, né? Eles traziam temas como a alma brasileira, a brasilidade, a mulher como protagonista e dentre outros. Aí eu vi tanta beleza que daí já vem assim, né? Pô, esse mundo é verdadeiro agora, né? E esse jovem vê esse mundo de fora agora. Ele percebe que tem esse papel na transformação social. Então, essa semente vem com essa transformação social. E aí, diante de todas essas belezas, esse impulso, ele foi amadurecendo dentro do movimento Pindorama. E nós fizemos esse encontro com esses jovens que estão aqui, e foram encontros extremamente acolhedores, calorosos. Esse jovem, ele tem essa abertura para esse encontro, né? Ele foi extremamente receptivo a esse encontro. E aí também teve a importância do nome que a Marli falou, né? Que esse jovem trouxe esse nome para nós, né? Ele fez todo esse caminho, ele se preocupou, ele fez, ele trouxe para nós. A Yasmin depois vai contar um pouco disso também para nós. E aí, toda essa preparação que nós fizemos, foi encontro, foram lives, foram conversas, foi uma riqueza muito grande que a gente viveu. Eu podia ficar, assim, muito tempo falando sobre todo esse processo que nós vivemos juntos, né, essas trocas que nós fizemos. No dia 8 de maio, nós também fizemos uma celebração, né, dentro do nosso movimento Pindorama. Foi esse ritual de passagem desse jovem, e aí nós inauguramos essa sessão jovem, né, essa sessão jovem Abapuru dentro do nosso movimento. E foi uma honra, foi uma roda de conversa entre amigos, e eles foram celebrados como protagonistas que são realmente, né? Esse jovem é o protagonista desse momento, é ele que traz realmente essa semente de transformação social agora. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente, né? São muitos encontros. E agora eu passo para a Fabiana, então, agora, e a gente continua, e depois a gente vai trazendo mais um pouco de tudo que aconteceu. Então, Zulene, eu queria que você apresentasse, então, esses jovens para todos nós, né, falasse um pouquinho do trabalho deles. Eu conheço alguns, né, eu fui orientadora da Yasmin, maior orgulho, mas queria que, então, você trouxesse um pouco do trabalho deles para a gente poder dividir com todo mundo. Eu vou trazer, sim, antes eu vou trazer um verso para eles.
Quando sabes de onde vens, de modo natural, torna-te tolerante, altruísta e divertido, de coração quente como uma avó, digno como um rei. Dao De Ching. Então, eu vou começar com a nossa primeira jovem, queridíssima, a Yasmin de Araújo Ferreira. Fez o ensino fundamental na Escola Moara, em Brasília, e concluiu o ensino médio na Itiara Escola Waldorf, em Botucatu. Se envolveu com o desenho e a pintura quando entrou na escola. Desde então, este é um fazer que a acompanha. Além disso, gosta da música e de cuidar de plantas. E no momento está aguardando uma vaga na faculdade. O tema é pintura corporal indígena Membengocré, entre a técnica e o simbolismo. É com você, Yasmin. Obrigada, Zulane. Valeu, gente. Nossa, estou muito feliz de estar aqui. De verdade, é muito bom estar nesse lugar entre a Itiara e o Comunicativa Jornal. Como é que é? Informativo. Informativo. Vocês cortam essa parte, tá bom? E o Informativo Amanagé. A Itiara, para mim, é um lugar muito especial, muito mesmo. Com certeza fez parte de quem eu sou hoje. E eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer ao Movimento Pindorama, ao Informativo, a Managé e aos jovens que estão aqui hoje com a gente, que toparam construir tudo isso. Muito bom. Eu fui apresentada aos grafismos indígenas pela minha tutora, a professora Biol. E ela me comentou sobre o que eram esses grafismos indígenas, e eu até então não conhecia, não tinha ideia do que se tratava. E ela me recomendou um livro. Eu fui atrás desse livro, que se chama Grafismo Indígena, da Lux Vidal. E aí eu me encontrei com a pintura corporal de um povo que se chama Xicrim do Cateté. E eu fiquei deslumbrada com o poder dessa pintura, em especial no social, né? Mas eu pude perceber que ela também atuava em outros âmbitos, como no espiritual e no filosófico também, na maneira que esse povo se via no mundo e a si mesmos. E eu carregava comigo uma curiosidade muito grande, já em querer entender mais sobre povos indígenas, e isso acho que foi plantado na minha infância, em vivências e memórias que eu tive, inclusive de histórias também que me foram trazidas no ensino fundamental, no jardim também. E com certeza isso enriqueceu bastante, assim, essa minha infância, né? E além disso, eu também carregava comigo esse fazer da pintura, do desenho. Eu estava passando por uma fase que eu estava questionando isso em mim, né? Por que eu pinto? Então, eu resolvi falar sobre pintura corporal indígena. E aí, nesse momento, eu acabei me abrindo para buscar mais povos, querer entender mais ou menos o que é etnologia, quais são os povos que a gente tem no Brasil, onde eles se localizam, o que são os seus grafismos, como que eles são aplicados. E aí, se puderem compartilhar agora o slide, por favor, tá bom? Pode falar. Você consegue compartilhar, Cris? Beleza. Muito obrigada. Eu só beber uma água aqui. Bom, e eu me abri, então, para estar conhecendo as etnias que a gente tem aqui, nesse lugar, e eu me encontrei com uma diversidade, uma riqueza gigantesca, e também tive a vontade de abocanhar tudo isso, né, para o meu trabalho. E a Fabiana, que foi minha orientadora, e a Ana Teresa também, me ajudaram muito nesse sentido de conseguir me centrar para escolher um povo só e falar sobre pintura corporal. E foi então que eu resolvi falar sobre os Membengocré, né? Os Membengocré, na realidade, eles são compostos por subgrupos do Xicrim e subgrupos dos Kayapó. Só que eles têm essa mesma ancestralidade, que é Membengocré. Se puder passar o slide, por favor. Isso, obrigada. E os Membengocré,
eles têm um grafismo que é bastante característico, assim, na sua maneira de se apresentar. É bem claro, quando a gente vê um grafismo da Bengocré, identificar que é deles, porque eles possuem essa característica gráfica da linha reta, que é colocada em conjuntos, geralmente paralelas, né? As linhas retas ficam num efeito listrado, assim, e se colocam nas superfícies, formando uma composição geométrica até gerarem os seus grafismos, né? Que são grafismos belíssimos, super delicados, super elaborados, que geralmente são aplicados com os estiletes vegetais ou com os próprios dedos das pintoras, que são as responsáveis por estarem carregando esse fazer nas comunidades Mebengocré. E é uma pintura que leva muito tempo para ser feita, porque ela é aplicada no corpo, e o corpo é uma superfície muito grande, que também é tridimensional, então isso é mais desafiador ainda, né? E essas mulheres demoram muito tempo, muitos anos, para adquirirem de fato essa habilidade e terem essa confiança, né? Pode passar para o próximo slide, por favor. Isso. E as pinturas corporais, para os Mebengocré, também têm um papel muito importante no social. Elas não são criadas de uma maneira espontânea, de uma hora para outra. Isso porque elas já existem em um repertório que os Mebengocré carregam consigo na sua memória. E é um repertório que ele é organizado de acordo com os grupos sociais que a gente tem nas comunidades Mebengocré. Então, vai existir um grupo de pinturas corporais que vai contemplar, por exemplo, as mulheres que são jovens e que têm até 3 filhos, né? E por aí vai, cada grupo de pinturas corporais contempla um grupo social. Mas, elas são usadas no cotidiano, só que a gente também tem pinturas corporais que são especiais. Assim como a gente tem roupas que são especiais para festas importantes ou eventos religiosos, os Mebengocré também têm suas pinturas corporais que são específicas para momentos também específicos na sua vida, também especiais, como em rituais, também em festas, por exemplo, né? E pode passar para o próximo. Muito obrigada. E aí, num trecho da minha conclusão, para fechar, eu coloco que a pintura corporal, então, ela serve como uma ferramenta de expressão da identidade grupal Mebengocré. Isso porque as pinturas corporais, elas são fundamentadas pelos grafismos indígenas. E os grafismos indígenas carregam consigo simbologias, significados e, portanto, saberes ancestrais que os Mebengocré têm em sua memória e que é passado de geração em geração, né? Então, quando essa pintura ela é aplicada num indivíduo, é como se essa pintura macro Mebengocré se adaptasse de acordo com a individualidade daquele que está sendo pintado, porque as pinturas corporais elas respeitam mais ou menos 3 critérios: o critério da classe de idade, que é como se fosse a faixa etária, né? De gênero, se é homem ou mulher, mas isso não é tão importante quando o indivíduo ainda é criança, e do momento de vida que ele está passando, se ele está saudável, se ele está doente, por aí. E ao longo do meu trabalho eu também pude estar construindo assim a importância, entendendo para mim mesma a importância de estar trazendo esse tema, né? De estar ressaltando uma cultura indígena num meio não indígena, trazer esse conhecimento para a minha comunidade escolar, nesse caso, e, enfim, oferecer isso de volta para a escola, né? Quem sabe possa contribuir também para a educação nesse sentido. Bom, dá tempo de eu falar mais ainda ou não? Dá? Beleza. Durante o meu trabalho, quando eu decidi falar sobre pintura corporal indígena, eu pensei em fazer uma parte prática que fosse uma viagem, né? Antes de acontecer a pandemia. Então, se eu tivesse essa licença, ir para alguma aldeia indígena e passar um tempo observando e vivenciando, se fosse possível, essa pintura. Mas aí aconteceu a pandemia, e aí isso se tornou inviável, né? Então, eu tive que adaptar essa minha parte prática. As minhas orientadoras me orientaram, me ajudaram, assim, nesse sentido, a estar construindo uma narrativa artística também,
nesse meu trabalho escrito. Então, eu pude estar realizando com base nas imagens e fotografias que eu tive acesso dos meus materiais. Peraí. Com base em fotografias dos Mebengo, eu creio que eu tive acesso dos meus entrevistados e com base em imagens das fontes que eu fui tendo, eu fui reproduzindo ilustrações para trazer essa ambientação mais perto da gente, né? Também tive acesso às receitas de como as tintas eram feitas e fui fazendo em casa também, para me aproximar disso. E também me pintando e também reproduzindo os grafismos no papel. Para, enfim, trazer o mais próximo disso, de acordo com esse contexto que era impossível estar junto, né? Mas foi da maneira que foi, e eu agradeço muito por ter tido essa oportunidade de fazer esse trabalho, agradeço demais a Fabiana e a Ana Teresa, que me ajudaram a conseguir construir tudo isso de uma maneira organizada. E é isso, muito obrigada. Eu passo a palavra para a Fabiana, então. Não sei se é para a Fabiana, se é para a Zulane. Licença um pouquinho. Yasmin, você ia falar um pouco do nome. Eu achava que o nome era só no final, tipo... Não, pode falar. Ai, meu Deus, tá bom. Opa. Calma aí, rapidão. Então, o grupo de jovens do Pindorama escolheu nomear, então, a aba do site, esse grupo, de Abaporu. Abaporu é uma palavra do Tupi-Guarani que significa o homem que come, ou o homem que come o homem, né? E essa palavra foi também escolhida pela Tarsila do Amaral para intitular uma das suas obras mais conhecidas, né? Que retrata a imagem de um homem sentado, plantado no chão, com os membros muito grandes em comparação ao restante do seu corpo, a cabeça pequena, cabisbaixa, numa ambientação que tem um sol, um céu azul e um cacto muito grande. E a Tarsila fez esse quadro para presentear ao seu marido, Oswald Andrade. E o Oswald Andrade estava pensando num conceito que estava nascendo junto nessa época, que é o antropofagismo cultural. Essa ideia é inspirada no ritual de antropofagia, que era realizado pelos Tupinambá, que é um conjunto de povos indígenas. E nessa ideia, o Oswald ele estava olhando para o povo brasileiro, enquanto povo diversificado, como esse homem que come, no sentido de que a gente se alimenta e acolhe várias culturas estrangeiras, a do europeu, a do africano e de outras que foram chegando ao longo da nossa história, digere tudo isso, deglute, mistura e depois adapta de acordo com o lugar e com a época em que cada cultura se encontra. Então, foi pensando nisso que a gente escolheu o Abaporu. A gente achou que tinha bastante a ver com a nossa identidade, essa ideia. E também pensamos no Abaporu como enquanto processo, que também se relaciona com o próprio processo de TCC, no sentido de jovens que ainda não dominam o assunto, que têm interesse, vão atrás, se alimentam desse assunto, né, digerem, deglute e organizam tudo isso numa forma escrita, numa apresentação, para depois retribuir para suas comunidades escolares e levar para o mundo, né, trazer isso. Então, é esse o nome, Abaporu, que a gente escolheu. Então, obrigada, Yasmin. Nada. Delícia ouvir tudo isso, vocês, né, trouxeram para nós. Imagina nós no dia lá da nossa celebração, do nosso ritual, com eles trazendo, e trouxeram música para nós lá também, né? A Yasmin e um outro, né, o Arthur, trouxeram música para nós lá também, foi uma arte, realmente. Então, nós vamos continuar aqui, eu vou trazer agora o Luca, de Figueiredo Dobman Chiarella, tem 18 anos, recém-formado na Escola Waldorf João Guimarães Rosa, de Ribeirão Preto.
A conexão com a música sempre esteve presente em sua vida. O contato com o rap veio aparecer ao longo desses anos. Então, o tema que o Luca trouxe é o rap, o porta-voz da periferia. Então, é com você, Luca, agora. Estão conseguindo me ouvir aqui? Tudo certinho? Beleza. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Agradeço mais uma vez aqui a oportunidade para estar podendo divulgar meu trabalho de conclusão de curso. Para eu começar a explicar para vocês a escolha do tema, eu tenho que voltar realmente, como eu disse, como a Zulane falou, lá atrás, quando eu era pequeno, que a música sempre esteve bem presente na minha vida, né? Meu irmão, ele é músico, então ele sempre foi introduzindo essa questão da música em mim, eu sempre fui adquirindo gostos, e com esses gostos eu fui me moldando com aquilo que eu mais gostava. E quando eu era pequeno, meu irmão, ele me mostrou rap. Na época eu achei meio, nada a ver, não gostei desse negócio, eu quero ouvir as músicas populares e tudo mais. Mas com o passar do tempo, eu fui amadurecendo, eu comecei a adquirir um gosto maior por isso. Fui começando a ouvir os álbuns dos artistas que eu tinha interesse, artistas brasileiros, no caso. E ano passado eu teria que fazer o trabalho de conclusão de curso, e eu estava naquela questão, né, da pandemia, um desânimo muito grande, não sabia muito o que fazer, eu estava sem muita ideia do que fazer. Aí, numa conversa que eu estava tendo com meu amigo, ele soltou assim para mim: nossa, olha como o rap, ele serve como uma forma de expressão muito forte para essas pessoas da comunidade, né, das periferias, o pessoal que vive nessas áreas. E eu falei, nossa, pô, verdade, interessante. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Então, eu fiquei com aquilo na minha cabeça e falei, tá, vou fazer então um trabalho sobre isso. E comecei a pesquisar, e eu cheguei à conclusão que o nome seria Rap, o porta-voz das periferias, porque se a gente for olhar aqui, né, o significado da palavra porta-voz, ela pode ser vista como um instrumento que expande o som para que alcance um maior número de pessoas. Então, é exatamente isso que o rap faz para essas pessoas, pessoas que normalmente não possuem as melhores oportunidades de vida, normalmente elas acabam indo para caminhos que não são a melhor opção, mas a arte, ela vem para fazer com que essas pessoas tenham esperança, fazer com que elas se expressem, com que elas sejam ouvidas pelo público. Então, é um trabalho muito, muito interessante de fazer, porque apesar das pessoas elas ouvirem, né, as pessoas da comunidade, das periferias, elas não levarem aquilo como uma profissão, elas podem, só pelo fato delas ouvirem o rap, faz com que elas sigam os caminhos certos da vida. Isso também é muito importante. Lá no meu trabalho de conclusão de curso, eu peguei várias referências de um documentário que eu encontrei na internet, que falam exatamente isso. Pessoas que não necessariamente viraram artistas de rap, mas que, por conta desse estilo de música, dessa arte, elas conseguiram ir para o caminho certo da vida, não ir para a criminalidade, para o tráfico, que todo mundo sabe que não leva a lugar nenhum, né? Então, eu vim com esse trabalho mesmo para poder mostrar às pessoas. Peguei lá da história, desde antigamente, onde surgiu, até hoje em dia aqui no Brasil, que é algo muito presente, foi algo que se espalhou muito bem, alcançou vários tipos de pessoas, independente de classe social ou não. Então, depois deem uma olhadinha lá no meu trabalho, vai ser uma honra ter vocês lendo, e é isso. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar expressando aqui mais uma vez. Obrigada a você, Luca. A gente vai convidá-los depois para eles irem, né, até o movimento Pindorama, na nossa sessão, né, Jovem Bababuru, conferir o TCC deles. Então, agora eu vou continuar com a Gabriela Prado Pontes,
que desde que iniciou no jardim de infância da escola Waldorf Rudolf Steiner, teve contato com a música. Iniciou com o cântare, depois veio a flauta e o cello. Participou da orquestra e camerata da escola tocando cello. Participou também do coral da escola durante todo o ensino médio. Iniciou seus estudos de piano em 2016 com a professora Silvia Maltese Moisés, com quem está até hoje. Começou a compor em 2018 e daí veio a identificação com Chiquinha Gonzaga. O tema é Chiquinha Gonzaga. Com você, Gabriela. Oi, gente, tudo bem? Então, primeiramente, boa noite. Eu quero agradecer ao Jornal da Escola Aitiara e ao Movimento Pindorama por estar aqui falando, me expressando. Eu realmente fiquei muito feliz. E o meu trabalho de conclusão de curso foi da Chiquinha Gonzaga, a primeira compositora, maestrina e pianista mulher do Brasil. E eu escolhi esse tema porque ela simplesmente era uma mulher muito incrível. Eu sempre tive uma admiração por ela. Mas tudo começou quando eu comecei a ouvir músicas de carnaval, quando eu fui ficando mais, tipo, teenager, assim, quando eu tinha uns 16 anos, eu ouvia muita música de carnaval. E teve um dia que eu estava ouvindo o Abre Alas e eu vi o nome da compositora. Eu fiquei curiosa e comecei a pesquisar, e desde então nunca parei. Ela nasceu num período monárquico, no Segundo Reinado. Era um Brasil muito conservador, no dia 17 de outubro de 1847. E é interessante observar que desde o período que ela nasceu, o Brasil começou a encarar uma fase de mudanças, como o fim do tráfico negreiro, nós passamos a ter iluminação a gás, o telégrafo veio também, e o Brasil estava em primeiro lugar no mercado mundial, uma fase de mudanças, e isso foi... E quando ela veio, justamente coincidiu com a música, né? Então foi uma coisa muito que coincidência. Ela teve um papel importante na história do Brasil, até porque ela era republicana, abolicionista, tanto que ela comprava a alforria de escravizado. Ela fez do violão um instrumento muito valorizado, que antes era muito visto como violão é pertencente à camada popular, é muito imoral, não é clássico, não é erudito, até porque música brasileira na época era vista como música clássica. E acho que ela foi uma grande estimuladora para quebrar essa lei, até porque mulher não tinha voz nenhuma. Ela foi muito corajosa, porque a família que ela pertencia era muito conservadora, era da alta sociedade. O pai dela era José Basileu Neves Gonzaga e sua mãe era Rosa Maria Lima. O pai tinha nome, ele lutou na Marinha, era primeiro tenente da Marinha Imperial Brasileira. Ele tinha contatos com a coroa, e a mãe da Chiquinha era filha de escravizado, então a Chiquinha nasceu mestiça. A família do José Basileu não aceitou muito bem essa união matrimonial, tanto que esqueceram, cortaram relações com ele, mas mesmo assim ele se casou com a Rosa quando a Chiquinha tinha 3 anos, e ela teve uma educação muito digna, né? Teve aula de piano, teve aula de aritmética, religião, ciências. Porém, a única coisa que o José Basileu não ficou feliz foi porque ela teve que estudar piano com o maestro Lobo, um homem, sendo que ele queria que ela recebesse uma educação por uma mulher, que assim ela ia ter um conhecimento limitado, o que não aconteceu. Na época, é muito curioso pensar, porque antes da coroa fugir para o Brasil, para cá, era muito machista a sociedade daqui. Então, quando a corte imperial, quando a corte portuguesa veio para cá, houve uma nova perspectiva da mulher brasileira. Então, ela passava a frequentar teatro, baile, para esses eventos, e coincidiu com a vinda do piano, né, que era até praga. Quando você negociava noivado,
o piano contava muito. Se você tinha o piano, dependendo do tipo de piano, se era afinado ou não, influenciava se você queria casar seus filhos, entendeu? Se bem que eram dois presentes que eram muito dados nesse período da Chiquinha, escravizados e piano. E a Chiquinha, ela enfrentou várias barreiras, compôs músicas como Atraente, que é muito conhecida, e é atraente devido ao fato de quando ela sonhou com essa melodia, e só que ela executou pela primeira vez no piano na casa de um maestro muito amigo dela, chamado Henrique Alves de Mesquita. E é atraente porque os instrumentistas começaram a acompanhar ela no piano, né? E isso que tornou a música atraente. Ela foi pioneira também de um gênero musical que até então era desconhecido, não existia, chamado marcha rancho. Ela compôs justamente na virada do século, em 1899, e a música se chama O Abre Alas, que é considerado até os dias de hoje como o hino do carnaval brasileiro. E é isso, ela também foi responsável pela criação da SBAT, a Sociedade Brasileira dos Autores Teatrais, e ela acabou tomando essa decisão que ela chegou a compor 2.000 obras ao longo de sua vida. E foram de conhecimento internacional também. Só que numa de suas viagens à Europa, ela estava em Berlim, ela se depara numa loja com um monte de composição dela sendo usada e editada sem autorização. E o editor estava lucrando, mas ele não falava quem era o compositor. Então dava a entender que era ele, o autor da obra, não ela. Aí ela criou essa sociedade para isso nunca mais acontecer. Aí ela foi ganhando respeito até mesmo para a alta sociedade. Demorou, né? Mas no fim deu tudo certo, né? Ela morreu aos 87 anos, no ano de 1935. E tanto que em homenagem a ela, eu fiz uma música, uma marcha rancho, justamente em homenagem a essa figura incrível que ela representou para a história do Brasil. Encerro o meu discurso. Obrigada, Gabriela. Que incrível. Qualquer dia você vai ter que tocar para nós a sua marcha rancho, hein? Nós vamos cobrar isso. Então, só para encerrar, nós temos mais 2 jovens que hoje eles não puderam estar aqui com nós, mas eu vou trazê-los aqui. Eu vou falar um pouquinho o que é o Arthur Versiani de Azevedo. O tema que ele trouxe é os saberes ancestrais nos sons de tambores e vozes, capoeira Angola e congado mineiro como práticas de reexistência. Ele é do Colégio de Rudolf Steiner de Minas Gerais. É incrível o TCC dele, vale a pena ler e conferir. E temos também a Clara Godoy de Araújo, que ela trouxe a situação indígena no Brasil atual. Ela é da escola Waldorf João Guimarães Rosa, de Ribeirão Preto. Então, a gente deixa aqui o carinho para eles também, e que vale a pena conferir, tá? Então, agora a gente pode seguir. Obrigada, gente. Posso falar, Fernão? Eu queria agradecer esse encontro. Nossa, uma honra para ter vocês 3 jovens aqui, a Marli, a Dona Uti, a Zulaine, e dá vontade mesmo, eu vou pedir, a gente pede uma gravação da Gabriela, da Marcha Rancho, algum rap que o Luca pode indicar, né, algumas imagens da Yasmin, tem pinturas próprias, né, também, e a gente pode também pôr junto com esse vídeo do encontro, acho que ficaria super bonito se vocês deixarem, né. E seria uma forma também bem bonita da gente, esse impulso todo de vocês abaporus, né, trazendo aqui para o Managé, a gente ressoar, tentar ressoar na nossa escola, né, para a nossa comunidade de pais também, e não só para eles conhecerem o trabalho de vocês, mas também para eles pesquisarem mais, né, e se interessarem pelo movimento e por essa investigação da alma brasileira.
Muito obrigada por estarem aqui. E queria também agradecer também, porque são trabalhos lindos, né? E pelos trabalhos de vocês a gente percebe essa diversidade que a cultura brasileira é capaz de fazer aparecer, né? E de interesses, e de temas, e de possibilidades de pesquisa, que seria muito interessante que cada vez mais, né, a gente pudesse ter isso dentro das nossas escolas e de forma geral, né, no estudo da cultura brasileira. Então, muito obrigada pelo trabalho de vocês todos, da Marli, né, que impulsiona esse movimento há tanto tempo, da Dona Uter, da Zulaine e dos alunos, né, que são fundamentais para que isso tudo se amplie cada vez mais. Muito obrigada. Querem falar, Marli, alguém, os meninos, ou Azul? Eu acho que eles poderiam ter uma palavra de encerramento, né? Eu, da minha parte, me sinto abençoada por chegar a essa idade e encontrar pessoas que vão continuar os nossos sonhos, né? Porque entre diversos povos no mundo também, não é só no Brasil, né? O sonho, ele é um ser de poder. E a gente sonhou isso lá atrás, né? Sonhamos muito, e agora a gente vê esse caminhar sendo também trilhado por outros olhares, por outras pessoas. E uma das coisas que nós, no Pindorama, pensamos e gostaríamos de passar para aqueles que estão chegando, como a Zulaine agora, que está chegando, né? Eu sempre digo que eles estão chegando para carregar o movimento Pindorama pelos próximos 30 anos, né? Então, a responsabilidade é muito grande, porque o que nos move é isso, né? É o sentimento de pertencimento, né? Não é um pertencimento só de Brasil, mas de como alma, como ser alma, como alma palavra. E isso que é importante. E sensibilizar educadores, médicos, arquitetos, economistas, representantes de poder políticos, né, para esse sentimento de que eles são a palavra alma, então eles têm responsabilidades, e que quando eles nasceram, eles receberam essa palavra alma antes pelos seres dessa terra, e que eles precisam honrar essa palavra alma que eles receberam, isso para nós é que é importante. E como levar isso para os professores? Enquanto nós não tivermos esse elo de despertar, sabe, acordar para a nossa palavra alma, a gente só abre essa palavra, o sentimento para essa palavra alma pelo coração. E o trabalho desses jovens é isso, eles estão sensibilizando pelo coração, estão fazendo isso para a gente. Acorda, gente. Eles estão falando isso para nós, para a gente acordar nossos corações. Sabe? Tomar um pouco de vergonha na cara também, que precisa, sabe? Arejar a pedagogia Waldorf, que precisa. Já passou o tempo. Precisa acordar. E eles estão fazendo isso, estão cutucando a gente com vara curta. Vocês não conhecem a história do Brasil. Não é só na parte da cultura, não. Estão falando vocês, eu me incluo, tá? Quando eu falo vocês, eles estão falando para nós, eu estou me incluindo. Então, é isso que a gente precisa levar para as escolas, sabe? Levar esse sentimento de que nós estamos defasados. É isso. Também vou trazer uma palavra, né? Só quero agradecer também. A gente tinha falado de colocar o contato, mas agora na tela, Cris, mas também se não puder, não tem problema, eu vou falando. Eu ponho na edição, a gente põe tá bom. Aqui em algum lugarzinho. Então, eu quero agradecer esse encontro de corações e dizer que nós estaremos recebendo, né, TCCs de outras escolas, abordagens pedagógicas,
Estamos abertos para receber os temas que dialoguem com a alma brasileira, a brasilidade, aspectos relacionados à saúde, à arquitetura, ao solo, as palmeiras, as plantas medicinais, características regionais, a astronomia brasileira, a nossa constelação do Cruzeiro do Sul, aspectos geográficos, química, física, cultura, culinária. Nós estamos de braços abertos para te conhecer, Brasil. Peço aos professores, aos tutores, aos familiares, aos amigos, que ajudem a divulgar a Seção Jovem Abapuru do Movimento Pindorama, que visitem o nosso site do Movimento Pindorama. Lá tem um acervo riquíssimo. Nós temos Facebook, temos o canal do Instagram e o canal do YouTube também. E que visitem essa sessão desses jovens, né? E que cheguem para nós e que vocês levem essa boa nova também para amigos e para todos. Eu só tenho a agradecer mesmo esse convite e estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Encerra com outro verso, né, Zulene? Sim, Tem. Ninguém vai mais falar nada? Eu já posso fazer o verso de encerramento? Vamos lá. Irmãos do passado, que seu atuar se torne nossa sabedoria. Recebemos régua e compasso de suas mãos. O trabalho que vocês executaram seja a força de nossas almas, seja a força de nossas mãos. Irmãos do presente, se vocês são mais sábios que nós, deixem brilhar a sabedoria em nossas almas, para que possamos revelar seus pensamentos divinos através de cada um de nós. Irmãos do futuro, se vocês carregam conhecimento da construção em sua vontade, façam penetrar a sua força em nossos membros, para que possamos nos tornar corpo para as grandes almas. É Rudolf Steiner. Obrigada, gente. Boa noite, então. boa noite. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigado mesmo, foi uma honra.